Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma live dando continuidade, né? Estaremos falando da Umbanda, do kardecismo. Vamos esperar aí alguns minutinhos para que o pessoal comece a entrar e aí a gente dê prosseguimento na nossa live de sempre, tá? É importante todo mundo que estiver iniciando, né, a assistir a live é ter consciência, né, que essa live ela sempre será destinada a ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Então eu gostaria da ajuda de vocês, porque eu vou passar nos primeiros 5 minutos a falar com as pessoas que estão entrando, etc e tal, mas depois eu vou dar início à live e não vou mais cumprimentar as pessoas, porque senão acaba a gente às vezes se perdendo aqui. Então, e aí a gente para, e quem quiser faz as perguntas, depois eu dou uma paradinha para tentar responder as perguntas das pessoas aí, tá ok? E conversar aí com cada um. Então, vamos lá, boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Boa noite, Monique, Pai abençoe, filha, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Então vamos dar mais uns minutinhos para a gente iniciar, né? E aí eu queria também aproveitar e deixar o recado aqui na live, porque as pessoas, elas às vezes têm aquela coisa de poxa, a live é grande, não sei o que, mas toda live, né, com um assunto como esse é grande. A gente precisa entender que as lives são aulas, né? E às vezes as pessoas, essa live aqui, ela não é para qualquer pessoa, todas as pessoas, elas têm a possibilidade de deixa eu só tirar aqui para as notificações. Então, todas as pessoas têm o acesso, lógico, à live, mas a live não é para qualquer pessoa, né? A live, ela tá aí para ajudar no despertar das pessoas, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Anderson. Boa noite, professor Anderson. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, parabéns aí pelo apoio e pelo trabalho que você vem realizando aí em Belfort Roxo. Parabéns, né, pela sua coragem. Então, boa noite, Iago. Seja bem-vindo, meu filho. Beijo no seu coração. Então, como eu estava falando, boa noite, Josi. A gente vai sempre esperar uns 5 minutinhos para dar boa noite para todo mundo, e depois eu vou continuar com a live e não vou parar mais, né? Boa noite, mãe, seja bem-vinda, sua bênção, para que a gente tenha uma linha de raciocínio contínua, né? Sim, com certeza, Anderson, né? O esclarecimento sobre o desenvolvimento espiritual é fundamental. Boa noite, tia Maria Helena, seja bem-vinda aí. Boa noite, meu irmão Ulisses, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Oxalá nos abençoe, meu irmão, sua bênção. Boa noite, filha. Sônia, seja bem-vinda. Né? Então, para o pessoal que chegou, a gente vai estar sempre dando boa noite no início, e depois a gente vai dar continuidade aí na live, né? E dar uma paradinha para responder alguma pergunta que tenha, para a gente não ser interrompido. Como eu estava falando, essa live, ela é acessível a todos, e a gente precisa compartilhar o máximo que a gente puder para que essa live chegue ao máximo de pessoas, né? Para que as pessoas sejam libertadas de todas essas enganações e etc. que muitos passam, né? Mas esse é o único intuito da live, né? De ajudar realmente a todo mundo a se despertar e a sair de algumas situações complicadas, né? E mais nenhum outro.
Então, por isso a gente precisa de compartilhar e etc e tal. A gente acabou fazendo um canal no YouTube porque o que acontece? O meu Face é muito carregado de muitas coisas, então algumas pessoas que queriam assistir as lives depois da live ao vivo não conseguia achar, era muita coisa. Então a gente criou o canal no YouTube para que as pessoas pudessem acompanhar ali, né, caso necessitem. Então o canal daqui a pouco é colocado aí, né, aí quem quiser entra e se inscreve lá para que não possa perder as lives, porque elas são de suma importância para o nosso desenvolvimento. Queria agradecer, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, filho. Pai abençoe. Eu queria agradecer aí, obrigado, professor Anderson, em relação aos alimentos. Muito obrigado. Josi, o pessoal vai colocar o canal aí, tá? Aí eu aviso aí quando o canal entrar aí no ar para vocês poderem estar acessando. Boa noite, Cláudia, seja bem-vindo. Então, eu queria também estar aqui e tendo a possibilidade de agradecer mais uma vez, porque eu só tenho mesmo a agradecer todas aquelas pessoas que puderam, de alguma forma, ajudar, né, na compra das cestas básicas, na doação de alimento, seja como for, né? E a gente pedir para que isso seja compartilhado, né, com outras pessoas. Eu estou fazendo um movimento no Facebook. Queria agradecer aí também, né, a Elizabeth, a Aline, a Li Lucas e etc, né, e muitos outros que estão apoiando esse projeto social que eu venho fazendo. E ele está crescendo, a gente está formando um grupo para isso, né, e isso está sendo de muita satisfação. E na verdade a gente colocou no Face pedindo ajuda das pessoas. Boa noite, Lê, seja bem-vinda. E na verdade a gente colocou no Face, né, pedindo ajuda dessas pessoas, porque a página do YouTube tá aí, tá? Acabou de ser colocada aí, então aí o pessoal tem que entrar e se inscrever para não perder, porque futuramente a gente talvez estará fazendo direto pelo YouTube, tá bom? Então, o que acontece nós colocamos no Face também para que a gente consiga o máximo de apoio possível, porque felizmente a gente está conseguindo ajudar pessoas, mas infelizmente essa semana eu tive muitos pedidos, né, e pessoas que não tinham nem dinheiro de passagem para vir buscar a cesta. E aí eu acabo depositando o dinheiro também na conta dessa pessoa para ela vir buscar a cesta, né? E depois também para ela voltar. Mas são muitas pessoas e a gente acaba que infelizmente não consegue atender todo mundo, né? E aí às vezes me parte o coração, porque se trata de famílias que têm as pessoas com 4, 6 filhos. E aí eu vou fazendo o que eu posso, né, para não deixar essa pessoa desamparada com nada. Mas eu espero que esse movimento cresça, né, e em prol mesmo da ajuda, né, ao próximo, porque é a forma que a gente tem também de fazer a nossa parte através da caridade, né? Esse é o trabalho, esse é o processo. Então, muito obrigado a todos e que a gente continue fazendo esse bom trabalho e a gente possa ter a oportunidade de estender isso. Vamos compartilhar isso para que a gente, para que esse projeto social cresça, e mesmo depois que esse projeto social, que mesmo depois que o Covid né, se afaste de nossas vidas, eu pude observar que a gente precisa continuar com esse projeto social. Então, nós estamos criando aí, através do apoio do professor Anderson, um balcão de empregos, né, porque a gente precisa pensar na recolocação dessas pessoas que estão ficando desempregadas na área de trabalho, né, no mercado. Então a gente tem que pensar na recolocação dessas pessoas. Então a gente está criando aí esse balcão de empregos, e quem quiser pode me procurar, depois me chamar no Zap, tá bom?
É só me chamar no Messenger e eu coloco meu zap aí para que eu possa passar os grupos de balcão de emprego, para que essas pessoas tenham a oportunidade de talvez ser recolocada no mercado. Então o que a gente pode fazer para estar ajudando essas pessoas a gente está fazendo. Então mais uma vez também eu tenho que agradecer a parceria do professor Anderson na nossa luta aí de ajudar as pessoas e a gente tem que deixar claro que sem vocês a gente não é nada, porque ninguém sozinho consegue realizar alguma coisa, né? Eu digo em grandes proporções. Então a gente precisa do apoio e da união de todas as pessoas, aqueles que podem e aqueles que não podem, compartilha, porque sempre de repente alguém aparece e pode nos ajudar. E é sempre bom a gente estar repetindo aqui e falando mais uma vez, eu deixo sempre aqui claro sobre a minha moral, né, o meu caráter, e para que as pessoas que às vezes vão ajudar, elas pensem, poxa, eu vou ajudar, será que ele vai fazer o que com esse dinheiro? Isso, amigo, irmão, irmã, na verdade, não é mais um problema seu. O seu problema é na questão da ajuda. Então isso é bem recebido. Mas quando a gente ajuda uma instituição ou alguém, se aquele alguém está falando a verdade, e se ele vai fazer a parte dele, é um problema dele. Quem será cobrado por Deus será ele. E se alguém que está aqui na minha live, então se está aqui na minha live é porque eu acho que tem uma ligação espiritual, tem uma ligação com a espiritualidade, senão eu não estaria aqui. Então todo aquele que tem uma ligação com a espiritualidade, está assistindo todas as minhas lives, precisam ter certeza que existe a lei de causa e efeito, né? E se nós utilizarmos isso em benefício próprio, eu pegar algum dinheiro ou alguém pegar algum dinheiro para benefício próprio, aí, né, cada um com seus problemas. Você depois vai ter que receber o efeito da sua causa. Então, não vamos nos preocupar com isso. Cada um vai fazendo a sua parte da melhor forma possível, né? O que a gente tem que entender é que nós estamos aqui para ajudar o próximo. E ponto final, ok? Então vamos iniciar aí, porque a gente falou bastante, mas eu não podia deixar de fazer essas considerações, né? Porque é um trabalho importante e eu espero que esse trabalho cresça, porque eu pude ter a oportunidade de ir a alguns lugares, né? E eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito ruim, porque eu pude observar que as pessoas estão vivendo em uma situação muito precária, muito difícil, e que nada tem a ver com o Covid, né? Então tem a ver com o governo, né? Com um problema de estado, de município, enfim, que são mal geridos e as pessoas não têm nada. E aí a gente fica até chocado quando chega em determinados locais. E eu pude perceber que, claro, a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas engajarem-se no ramo de trabalho, ganhar dinheiro trabalhando, mas enquanto isso, alguém precisa ajudar essas pessoas, né? Independente de qualquer coisa, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, capítulo 6, alguma coisa assim. Então, essa é a nossa parte, né? A gente está lá, e isso é o que a espiritualidade espera de pessoas do bem, né? Mas vamos lá, eu não tenho feito mais aquelas orações, né? Porque de repente acaba que, não sei, se as pessoas sentirem falta disso, elas colocam aí que a gente pode retornar com ela. Então, na verdade, eu faço um agradecimento, né, a Deus, aos nossos mentores espirituais, os amparadores crísticos, por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos nessa quinta-feira, né, tivermos a possibilidade de estar falando a palavra, né, de estar levando a palavra de Deus, de Jesus, dos ensinamentos, né, para que os seres humanos se tornem melhor, para que a gente possa estar criando ajuda e apoio aos necessitados, né, às questões carentes. Então, muito obrigado à espiritualidade, a Deus, a Jesus e a todos os amparadores por esse momento, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui
e que nossos guardiões espirituais possam estar nos protegendo contra todo mal, toda a tentativa maliciosa de mexer com a nossa mente, porque eu sempre falei e sempre vou falar, toda obsessão ela está ligada à mente. Então nós somos sugestionados. Então os obsessores eles sugestionam a nossas ações para que a gente cometa erros verbais, tenhamos impulsividade nas nossas atitudes. E aí há aquelas pessoas que falam, nem tudo é espiritual. Nem tudo é, mas se você baixar a sua frequência vibratória, então você deu a oportunidade para que aquele obsessor se aproximasse de você e te sugestionasse a você ter um problema familiar, a você discutir, a você ser impulsivo, a você jogar fora muitas coisas que você lutou para você conseguir na sua vida. Então, que os nossos amparadores crísticos, que os nossos mentores espirituais possam nos proteger, principalmente a nossa mente, e permanecer com ela sã, para nos livrar desses obsessores. Lembrando que todos nós temos a nossa missão, e muitos de nós somos teimosos à nossa missão, né? Isso também já aconteceu comigo, eu acredito que tenha acontecido com todos, né? A gente dificilmente quer aceitar aquilo ali. Então, o grande problema da nossa vida é esse, né? Então a gente acaba apanhando, a gente acaba sofrendo, acaba isso, aquilo, porque a gente tem dificuldade de aceitação, né? Então a gente não consegue entender, muito menos aceitar. Então, para que tudo dê certo e seja equilibrado na nossa vida, a gente precisa entender e depois aceitar as coisas. E aí, obviamente, fazer a sua parte dentro da espiritualidade para que sua vida atinja um determinado equilíbrio. E antes de mais nada, eu acredito que isso vai estar aqui escrito e a gente vai falar, mas antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa assim clara, porque a gente precisa estar equilibrando todas as nossas partes da espiritualidade. Uma única parte, ela não vai dar jeito na nossa vida, entendeu? Então, por isso a gente acaba passando por vários processos na nossa vida. Então, a nossa espiritualidade é composta de várias situações, como eu falei anteriormente. Então o candomblé, ele tem a sua base, tem seu merecimento, ele tem a sua ação. A Umbanda tem a sua ação, o kardecismo tem a sua ação, a Fraternidade Branca tem a sua ação. Então não adianta, se a pessoa, se o líder, ele não estudar, ele não buscar isso, ele vai ter pessoas, né, que vão estar com problemas em outras áreas por conta dessa determinada situação, ok? Então a gente parou aqui no processo de incorporação, né? Eu falei sobre o processo de incorporação, então eu vou falar uma passagem assim em passant, né? Vou falar rapidamente sobre os chakras. Logicamente vai ser uma coisa rápida, porque isso aqui não é um curso de chakras, né? Muito menos assim, a gente vai dar aula de chakra aqui na live. Mas eu vou falar uma coisa em passando. Por quê? Porque os chakras estão ligados à incorporação. Então, eu falei sobre a incorporação, assim, a gente iniciou falando sobre a incorporação, então a incorporação está ligada diretamente aos chakras, ok? E, logicamente, dentro disso aqui, a gente vai dar continuidade, né, a vários assuntos. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm para me dizer sobre a quantidade de tempo da live. Eu fico muito preocupado em estar aqui olhando a hora a todo momento, para a gente não ultrapassar muito, mas acaba que os assuntos são muito extensos, a gente acaba falando bastante, e aí a gente chega a um tempo de 1 hora, né? Então eu queria saber de vocês, se vocês acham que 1 hora está muito extenso. Mais uma vez eu vou perguntar isso, perguntei da outra vez, se está muito extenso, se vocês acham necessidade de diminuir esse tempo, para a gente otimizar, só que vai ser uma coisa assim mais rápida, mais corrida, e talvez a gente não vá poder estar falando tantas coisas, né? Então, eu não sei, vocês deem aí a sua opinião, por favor, porque na verdade, para mim o que importa é a opinião de vocês que estão sempre assistindo a live, tá bom? Vamos lá então, o que são chakras, né? São os centros magnéticos vitais que fazem parte da natureza oculta do ser humano e estão localizados no perispírito. Já falamos de perispírito, que é o que envolve aqui o nosso corpo, né?
possuem a função de assimilar, distribuir e manter as energias vitais necessárias para nutrir e conservar a vitalidade do nosso veículo menos denso. E assim contribui para a boa saúde do nosso corpo físico. Formam verdadeiros laços energéticos de ligação entre o corpo espiritual e físico. A palavra chakra vem do sânscrito e que quer dizer roda. Ok? Os chakras se assemelham a rodas ou pétalas de flores multicoloridas. Ok? Então, né, eles são semelhantes a rodas. Então, por isso são conhecidos como centros de energia, né, espalhados no nosso corpo. Os chakras principais são coronário, ok? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, está aqui um pouquinho abaixo do umbigo, e o básico, que é entre os órgãos genitais aí, né, do ser humano, né, entre o ânus e a vagina, o ânus e o pênis, é exatamente ali entre esses dois órgãos que está ali localizado o chakra básico, sendo que o chakra coronário ele gira para cima, o chakra básico gira para baixo e os outros chakras para frente, logicamente, né, para frente e para trás, ok? Então, vamos lá. Então, atualmente o chakra humeral está sendo amplamente estudado. Alguns nem conhecem esse chakra, tá? Mas como eu falei aqui não é né? E vários estão sendo estudados e vários estudiosos estão concluindo que se trata de um chakra fundamental para o exercício da mediunidade. Na incorporação, os chakras mais usados são o cardíaco e o umbilical, ok? O básico e o humeral, também, tá? A grande maioria dos guias espirituais se conecta com o médium através do chakra umbilical do encarnado, ok? Determinadas entidades do alto padrão vibratório fazem a ligação magnética através do chakra cardíaco do médium, tá? Essa vibração energética desse chakra é muito superior ao chakra umbilical. Ao atuar no cardíaco, o espírito é muito elevado, ele precisa ser até um espírito muito elevado. Então minimiza a diferença vibratória existente entre ele e o encarnado. No entanto, essa incorporação só pode ser feita em médios amorosos e equilibrados, que já possuem uma questão de vibração elevada. Ou seja, não adianta, ou seja, existem os dois acoplamentos, né? Pelo chakra, está falando de energias mais superiores, pelo chakra umbilical, né? E pelo cardíaco, ok? Só que o umbilical é o mais comum porque está ligado à maior parte dos espíritos, e o cardíaco está ligado a você principalmente. Então aquela entidade só consegue se conectar com você pelo cardíaco se você é uma pessoa equilibrada, de conduta moral, ética, se você faz a sua parte, o seu trabalho. E aí, logicamente, o seu trabalho ele será muito mais bem feito. A sua incorporação será muito mais perfeita. Entende? Então, existe uma incorporação muito especial também, que é feita pelo chakra básico. Vamos prestar atenção nisso que eu vou falar agora, tá? É a incorporação dos nossos guardiões, né, e amados, queridos aí, Exus. Porém, o chakra básico também é o chakra da incorporação de nossos irmãos sofredores, que também atuam no chakra humeral. Então, reparem que quando um obsessor atua sobre o encarnado, este sente o peso nas costas e muitas vezes adquire uma postura curvada. O chakra humeral também é utilizado para psicografia mecânica e a psicopicotografia que rege os movimentos dos membros inferiores, dos membros superiores do encarnado. Então, o que fica de mensagem aqui é o seguinte: a gente tem que tomar extremamente cuidado, porque incorporação, né, ou acoplamento, que é a mesma coisa,
não pode ser feito em qualquer lugar. Muita gente aí acaba incorporando suas entidades em qualquer lugar aí, e isso é extremamente nocivo para aquela pessoa, porque a incorporação ou o acoplamento ele deve ser feito em um local preparado, um local que está guardado, resguardado, com seus devidos escoamentos, né, com as suas devidas proteções, para que aquele médium não sofra ataques espirituais. Logicamente, se houver algum tipo de incorporação com um obsessor, será por conta da própria permissão da espiritualidade dele e daquela casa. Agora, se ele está, por exemplo, em casa, incorporando suas entidades para dar consulta para os outros, ele vai abrir não só a porta, mas a janela e todos os buracos possíveis para que um obsessor esteja ali se aproximando cada dia mais dele. Por quê? Os obsessores estão ligados ao chácara básico, e quando existe a desincorporação, quando o acoplamento está saindo, alguns segundos é permitido, ele fica aberto, então durante alguns segundos aquela energia de obsessor pode chegar até ele. Então normalmente quando uma pessoa está acoplada com o seu momento espiritual, logo que ele sai entra um obsessor. Isso cansei de já assistir, ver. Então, na verdade, é por isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está fazendo determinados trabalhos dentro da nossa casa. E o pior, às vezes a gente está dentro da nossa casa fazendo esses trabalhos e a casa não está protegida, não tem o devido a devida proteção, né? Para que aquele trabalho possa existir ali. Então aquele obsessor, e ele não consegue acoplar naquela pessoa porque ela não é uma médium suscetível a isso, mas ele vai ficar ali obsediando ela e toda a família dela, e aí vai causar desabores dentro da casa, confusão, conflito, problemas, doenças e mil coisas. Então não é a pessoa achar, por exemplo, que assentou um Exu no seu portão, que ela pode fazer trabalhos lá dentro, que ela está protegida. Desculpa, mas não é por aí, está completamente enganado, entendeu? Esse não é o correto, entendeu? Ele não consegue segurar tudo aquilo que vem. Existem muitos outros fundamentos que devem ser feitos para que a pessoa trabalhe incorporada com segurança. Então, fica a dica aí para todo mundo. Isso é um grande problema, é uma coisa que acontece de montão e que prejudica enormemente as pessoas, e elas acabam que não tem nem noção. Eu não sei se as pessoas indicam ou falam isso ou tem algum tipo de ensinamento, porque quando a pessoa quer trabalhar em casa, muitas vezes aquele zelador chega, joga ali e fala, não, é só você assentar um Exu num portão, ou coloca ali um negócio no teu portão, e aí você pode atender. Não é assim, isso não adianta, e você vai ter problemas sérios, entendeu? Por conta desse tipo de atendimento, porque você vai receber na sua casa vários tipos de pessoas com vários tipos de problema, vários tipos de obsessores, cada um com um nível de força, de inteligência e etc. E muitas vezes aquilo que está ali não é suficiente para segurar toda essa carga que você estará levando para dentro da sua casa. Então, logicamente, precisa de ser feito inúmeras coisas dentro daquele espaço para que ele realmente sirva de um local para exercer esse tipo de atendimento, e isso não prejudicar a sua família e principalmente a sua vida, ok? Vamos dar aqui continuidade. Opções de mediunidade, tá? Então, mediunidade mecânica, o que é isso? O desencarnado, né, utiliza-se parcialmente ou totalmente o corpo físico do seu médium para agir no plano físico durante determinado tempo. É o que a gente cansa de ver aí nas incorporações das casas espirituais,
ok? Normal. Mediunidade mental. O desencarnado não utiliza o corpo físico do seu médium, mas sim envia mensagens telepáticas que serão captadas pelo mental do médium. Então isso normalmente ele se aplica, vamos supor, numa mesa kardecista, numa mesa de fraternidade branca, onde existe algumas psicografias. Nem eu vou falar aqui da psicografia, mas nem todas as psicografias, né, são aquelas psicografias que você é tomado. Algumas são dessa parte aqui, mental. Aquela entidade, ela vai falar tudo para você, você vai escrever ou você vai falar, que é através da psicofonia, mas a gente vai falar sobre isso aqui. Então, existe todo esse contato mental com esses espíritos também. Porém, é um contato extremamente perigoso, porque se você tem esse contato mental assim aberto com esses espíritos, é sinal de que você pode escutar não só o bem, mas também o mal. E aí você tem que estar bem preparado, né? Bem amparado, bem estudado, para que você não se torne refém de quiumbas, que são espíritos enganadores, ok? Se fazem passar por determinados espíritos e não são, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Mediunidade mecânica plena. Nesse tipo de mediunidade, o desencarnado usa todo o corpo físico do médium. Então ele toma conta da sua parte motora, movimentando os membros inferiores e superiores e atua no aparelho fonador, né? A voz, falando através das cordas vocais do médium. Esse tipo de mediunidade é popularmente conhecida como incorporação. Né? A incorporação é o tipo mais conhecido de mediunidade e é, sem dúvida nenhuma, o mais completo também, pois permite ao desencarnado usar todo o físico do seu médium, que vai estar ali incorporado. O desencarnado pode se comunicar verbalmente, pode fazer cirurgias espirituais, dar passes mediúnicos, fazer palestras e etc. A palavra incorporação transmite a ideia de que o espírito entra no corpo do médium. Fato esse que seria uma aberração da natureza e iria contra as leis divinas. A gente já falou isso nas lives lá atrás, né? Jamais dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, física, né? Então, ela, inclusive, fala que é uma das leis da física que nos diz que é impossível ocupar, né, dois corpos, é impossível ocupar o mesmo espaço. Então, o conhecimento das verdades do mundo espirituais jamais anula a verdade da ciência. O que pode ocorrer são ligações fluídicas, domínio do sistema nervoso, atuação sobre os chakras, sobre plexos, sobre glândulas especiais, e a entidade envolve o corpo astral do médium, atuando em 3 partes, que nós vamos falar quais são elas. Então, perceberam, né, que uma coisa é o acoplamento que são feitos pelos chakras. E por isso que em toda casa espiritual se é extremamente importante a gente ter o dia do médium, como eu falei lá anteriormente, porque a gente precisa ter o dia do médium, porque o dia do médium é o dia onde nós verificamos a todos os nossos médiums como eles estão. Então, toda casa espiritual, ela deveria ter esse acompanhamento sobre os chakras dos seus médiums. Então, ver qual é o chakra que está bom, qual é o chakra que está ruim, se ele está, né, equilibrado, se ele está desequilibrado, porque cada chakra está ligado a alguns órgãos do nosso corpo. Entendeu? E se ele estiver trabalhando mal, se ele estiver trabalhando de uma forma errada, se ele estiver bloqueado, se ele estiver desarmonizado, então a tendência é aquela pessoa a ter alguma doença naquele chakra é grande. Entendeu? Então a gente precisa ter essa preocupação e os líderes precisam ter esse estudo para que eles possam ajudar
os seus, né, da casa, em alinhar e estar organizando essas questões de chakras, até para que haja uma boa incorporação, um bom acoplamento e que se evite doenças, né, futuras por conta do mau uso que às vezes o chakra está sendo, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Então por aí vocês viram a importância da gente estar trabalhando, né, e de toda a casa ter ali o dia do médium, para aquele médium ser acompanhado, né, pelo menos de 1 ou 2 vezes no mês. Na verdade, 1 vez no mês, aquele médium ele precisa estar sendo verificado, né? No máximo 2 vezes no mês, perdão, 1 vez de 2 em 2 meses, ele precisa estar sendo verificado para evitar esses tipos de problema que ocasionam futuramente no corpo físico dele, ok? Então, mediunidade mecânica localizada, tá? Antes de eu começar aqui, eu quero ver aqui se o pessoal falou. Eu fiz uma pergunta aí, né, sobre o tempo da live, e eu gostaria que o pessoal falasse que se esse tempo da live ele está sendo longo para vocês, ou se está bom, né, que a gente acaba fazendo aqui 1 hora, e aí eu fico preocupado em estar passando sobre esse tempo aí e não está sendo produtivo. Vamos ver aqui então. Legal. Boa noite, Eleni, seja bem-vinda aí. Boa noite, Débora. Boa noite, meu irmão Marcela. Legal, Josi. Para você então, esse tempo tá legal. Boa noite, Aline. Valeu, filho. 1 hora tá pouco, tá certo. Acredito que 1 hora está bom. Então, porque como que a gente vai tentar minimizar esse tempo? Vai ser difícil, porque é tanta coisa pra gente falar. Então a gente fala, só que, como eu falei, essa live é para poucos. A gente aqui tá no intuito de ajudar as pessoas. Só que não adianta, isso aqui é para poucos. Muitos têm acesso, mas realmente é igual aquele lance de Jesus. Muitos, ele fala para muitos, mas realmente poucos o seguirão, entendeu? Então não adianta, porque é complicado, né? Boa noite, Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Para mim poderia ser maior. Obrigado, tia Maria Helena. Magda, boa noite, seja bem-vinda aí também. Boa noite, Cris Santos, seja bem-vinda. Obrigado, Analice, obrigado. Boa noite, Reginaldo, vai abençoe aí, a sua benção, meu amigo. Então essa paradinha é só pra gente ver o que está sendo falado, dar uma respirada e tal. Boa noite, Sandra, pai abençoe aí, seja bem-vinda. Está ruim, está muito curto, Sandra, obrigado. Então a gente vai continuar com 1 hora mesmo, porque na verdade algumas pessoas reclamam, né, de quando olha ali e fala, poxa, tem uma live de 1 hora, eu não quero assistir, é muito tempo, né, acha que vai perder tempo assistindo a live. É porque, né, ela não se permite nem a escutar a live primeiro escuta pelo menos umas 2 ou 3 e vê se vale a pena continuar assistindo. Então aquelas pessoas não conseguem nem ter isso, e aí acaba que elas mesmas se atrapalham, ou seja, não está na hora delas, não consegue, enfim, né, a evolução ainda vai demorar para chegar. Então o nosso canal está aí mais uma vez, né, quem quiser tá aí para que possa seguir e a gente não se perder depois no futuro, quando a gente fizer as lives direto pelo YouTube. Então vamos dar continuidade aqui para a gente fechar aí, né, dentro do nosso 1 hora, a gente ainda tem 20 minutos. Então, mediunidade mecânica localizada. Nessa mediunidade, a entidade usa apenas uma parte do corpo físico do médium. O guia espiritual faz a devida ligação magnética com o chakra etérico básico do encarnado
e toma a coordenação motora de um dos membros superiores do médium. O médium poderá sentir um leve tremor nos braços ou na mão, formigando, e também poderá ter sudorese e tal, ou seja, suar, né? Essa mediunidade também pode ser chamada de incorporação parcial, e com ela a entidade pode se conectar parcialmente ao médium para escrever mensagens psicografadas, né? Ou pintar quadros, que é a psicopictografia, um nome meio complicado, ou fazer palestras através da psicofonia, tá? Mas não só palestras, na própria mesa mediúnica mesmo, aquele espírito ele pode falar para a pessoa e a pessoa transmitir aquela mensagem daquele espírito ali na própria mesa. Atenção, né? O médium de ser passivo única e exclusivamente em relação ao comando de um guia espiritual. Ou seja, o médium deve ser passivo nessa situação. O guia pode e deve ser o mentor absoluto da ação mediúnica, não podendo haver interferência na ação física que o guia está realizando através de uma parte do seu corpo. Quando o médium interfere indevidamente nessa ação mecânica do guia, atrapalha o trabalho que está sendo realizado. Este pode usar de dois recursos fundamentais quando isso acontece. Ok? Vamos deixar claro que isso, a gente tem essa aula teórica, ok? Mas na minha casa eu também faço a aula prática, ok? Então, a aula teórica sobre a incorporação existe, mas também se faz necessário da gente ter uma aula prática dentro da casa espiritual. Porque essa aula prática chama-se desenvolvimento, né? O desenvolvimento ele precisa ser acompanhado. Então aquela pessoa incorpora, né, ou acopla com aquela entidade, e aí existe um acompanhamento para que ela comece a se desenvolver, né? E logicamente eu ensino a todas as pessoas que para que você tenha uma incorporação positiva, sua mente tem que estar vazia. E logicamente isso é muito difícil de fazer. Ou seja, você não pode pensar. Quando você está ali para receber aquela entidade, você tem que esvaziar a sua mente, seu pensamento, você tem que acalmar suas energias, equilibrar suas energias, sua mente tem que estar vazia, você precisa esvaziar tudo, entendeu? Para que a sua entidade, seu mentor espiritual chegue e realmente ele tome conta da situação. E não seja você, porque só o ato de pensar, você manipula o seu mentor espiritual. Então a nossa mente é muito forte. Então uma boa incorporação, né, uma entidade que chega e domina as coisas, que faz o que tem que ser feito, que fala o que tem que ser dito. Então, para isso acontecer, o médium ele precisa esvaziar sua mente. Ele precisa saber que quem comanda e quem manda naquele momento é o mentor espiritual dele e não ele. Então ele não pode pensar, ele não pode deixar dúvida, ele não pode querer falar com alguém, ele não pode nada. Ele tem que apenas assistir, ele tem que apenas ficar calado. Quando eu digo calado, é silenciar a mente. Então ele precisa silenciar a sua mente para que ele ouça a sua própria entidade. Porque muitas das vezes a sua entidade ela está dando uma orientação para as pessoas, mas muitas das vezes aquela mensagem também é para você. Também porque você precisa evoluir em determinadas coisas. Então a gente precisa do desenvolvimento. Ninguém se desenvolve sozinho não, né? Vamos tocar aqui um atabaque, vamos deixar o Exu vir e o Exu vai vir, e por isso que a maioria das casas o Exu ele dança, bebe e fuma. Por isso, porque existe ali aquilo ali, mas ninguém vai ali ajudar no desenvolvimento do Exu. Veja bem, desenvolvimento não pode ter consulta. Desenvolvimento não é com casa aberta para assistência. Desenvolvimento é fechado.
É só isso. São as pessoas daquela casa ali. Logicamente, tem um familiar, um ou outro, aí vai. Mas não é para abrir para o povo. Isso não é desenvolvimento. Então o desenvolvimento é fechado. Para que as pessoas que estão ali estejam sendo assistidas pelo mentor da casa, ou por determinadas pessoas na qual o mentor da casa, deu ali para que elas pudessem ajudar no desenvolvimento daquela pessoa e tudo mais, porque aquela pessoa e aquela entidade, elas precisam se sentir amparadas, se sentir estar seguras, porque a entidade muitas vezes, quando ela se acopla, até ela chegar no padrão vibratório daquela pessoa, demora um tempo. Até ela chegar naquela igualdade, isso demora. Então a gente precisa levar isso para as pessoas. Então eu vou repetir, por isso que muitos médios no início aí não abrem o olho, as entidades não falam, em muitos lugares, a grande maioria das entidades não fala com ninguém, elas só, enfim, então por que não existe esse desenvolvimento, esse estudo, essas aulas e tudo mais? Entendeu? Então aí a gente precisa estar levando isso. Por isso que eu falo para compartilhar essas lives com todo mundo, porque quantas pessoas passam por isso, quantas pessoas ficam perdidas por causa disso, quantas pessoas até desistem da espiritualidade porque se sentem perdidas e aí acabam sendo vítimas de quiumbas, de obsessores, etc. Então, infelizmente, é isso. E mais uma vez eu vou repetir, em todas as minhas lives eu vou repetir, aos líderes espirituais, eu não sou inimigo de vocês. Eu sou amigo de vocês, eu quero ajudar vocês. O que eu falo aqui não é no intuito de destruir a casa de vocês ou de alguma coisa. É no intuito de vocês melhorarem, de vocês estarem evoluindo, de estar crescendo. Então, da mesma forma que eu pude ter essa oportunidade, eu estou também dando essa oportunidade para vocês. Isso a gente está aqui para nos ajudar, um ajudando o outro. Eu não tenho a verdade absoluta em nem ninguém, mas cada um tem um determinado nível de espiritualidade, de conhecimento, de moral, de ética, seja lá do que for. Então a gente, na verdade, precisa nos ajudar. Então tudo isso é para ajudar não só aquelas pessoas que estão perdidas em casas espirituais, mais perdidas ainda por conta de líderes extremamente perdidos, mas também para ajudar os líderes que querem mudar, que querem evoluir e que querem ajudar os seus filhos, os seus seguidores, É isso, é apenas isso. Então, vamos trabalhar dessa forma, vamos tentar, Porque, na verdade, nós estamos aqui para ser amigo de todo mundo. Então, seria muito bom que todos os líderes fossem amigos, mas, infelizmente, isso não acontece. Não acontece porque ego, vaidade, orgulho, entendeu? Um querendo ser melhor do que o outro. E a gente, dentro da humildade, na verdade, até no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é falado em todo momento, mas, sei lá, no capítulo 6 ou 8, não sei, fala até que a gente precisa se desprender desses sentimentos, porque eles é que vão destruir e destroem a todos nós. Então esses sentimentos de vaidade, ego, orgulho, sabe, inveja, ciúme, o ciúme, então, é um sentimento complicadíssimo, O orgulho é outro sentimento complicadíssimo, porque é ele que destrói a grande parte dos relacionamentos interpessoais, Então a gente precisa tomar consciência disso, a gente precisa ter aula disso, a gente precisa ser ensinado, essas coisas, e que infelizmente isso não acontece na grande maioria das casas. Veja bem, eu não estou aqui
julgando nada, porque quem sou eu para julgar? Pelo contrário, eu estou aqui apenas tentando tirar aquele véu que ficou nos nossos olhos por muito tempo, né? Então a gente fazia coisas porque era assim, tinha que ser. Não é nada disso, a gente precisa estudar. E através desse estudo, a gente ajuda a todo mundo da forma correta, entendeu? Sem mistificação, sem mentira. Tem que trabalhar na verdade, porque a gente trabalha na verdade não para aqui também, mas principalmente para quando a gente desencarnar. Em toda religião, toda ela, seja qual for, tem os seus mandamentos. E todas elas falam da mesma coisa. Tem gente aí que não sabe. O kardecismo tem seus mandamentos, a Umbanda, o próprio Candomblé tem seus mandamentos, ok? Para quem não sabe, o Candomblé tem seus mandamentos, né? A parte cigana tem seus 12 mandamentos, enfim, né? Então, todos eles falam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí só não evolui e só não faz o certo quem não quer, porque existe uma massa de manobra, ou seja, os líderes, eles, grande parte deles, manobram os seus fiéis da forma que eles querem, mas não dão a oportunidade deles realmente despertarem e evoluírem. Mais uma vez, não sou eu que estou falando isso, ok? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Estudem, leiam. E eu sempre falei aqui para todo mundo e vou repetir para quem quiser. Seja você um bandista, kardecista, fraternidade branca, candomblecista, seja lá o que for, porque eu sou tudo isso. Mas a minha Bíblia é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o livro dos Espíritas. Essa é a minha Bíblia, entendeu? Porque isso foi ditado por espíritos sérios em vários locais do mundo. Então não tem como discutir a veracidade disso, entendeu? Mas eu provei aqui e está documentado que a Bíblia ela teve várias alterações. Eu não estou falando mal da Bíblia. Veja bem, eu não estou falando mal da Bíblia. Mas o próprio livro, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito da Bíblia, de passagens. Eu só estou falando que nem tudo da Bíblia que está escrito ali é verdade. Principalmente que tem coisas ali absurdas. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa se basear em algo que seja concreto. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito sobre a Bíblia também. É porque as pessoas não conhecem, né? Não sabem, não estudam e etc. e tal. Porém, a gente precisa tomar cuidado porque aquilo ali é uma doutrina. Agora, o líder espiritual, ele precisa pegar aquilo ali que é a base e trazer para dentro, por exemplo, da Umbanda, e trazer, por exemplo, para dentro do Candomblé, trazer, por exemplo, para dentro do povo cigano. E assim porque todas as religiões estão ligadas àquilo ali. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora, de você transformar a sua casa num local apropriado para os seus médios, isso está na liderança de cada um. De você dar aula, está na liderança de cada um. De você cuidar bem do seu médium, está na liderança de cada um. Se você não cuidar bem do seu médium, como é que será? Né? Então isso está na liderança de cada um. Entende? Então é assim. Infelizmente, a gente precisa despertar para isso aí. Ok? Deixa eu ver aqui. Temos 6 minutos ainda. Então vamos lá. Psicografia é a escrita mediúnica onde o espírito usa as mãos do médium mecanicamente para escrever mensagens. Pode ser mensagens edificantes, como o objetivo da doutrina, dos encarnados, livros, receitas médicas, e etc. Né? Por isso, a importância do médium não interferir nesta comunicação do espírito desencarnado, nos dando notícia de sua vida. Pedidos de ajuda de espíritos ainda desequilibrados e mensagens altamente agressivas de espírito do baixo astral. Por isso, a necessidade de haver alguma interferência nesse momento. Ou seja, logicamente, vou traduzir, porque às vezes a gente lê assim e não entende. Vou traduzir.
Quando a gente está ali sob a interferência de um espírito de luz, a gente não pode ter nenhum tipo de interferência. A mente é vazia. Mas quando a gente está numa mesa kardecista, por exemplo, ou a gente incorporou um obsessor em algum trabalho espiritual da Umbanda, seja lá o que for, o médium ele tem que já ter passado por aulas para que ele saiba que ele é o comandante, quem comanda é ele. O espírito não pode chegar ali na mesa kardecista e virar a mesa e jogar copo de água nos outros, né? Arrancar cordão da pessoa. Cansei de ver isso. Rasgar a camisa. Entendeu? Então isso não existe. Existe porque a gente vê, presencia isso. Mas na verdade é a falta de doutrina. Ou seja, falta de aula. O médium não está preparado para receber aquela energia e saber lidar com aquilo ali. O médium é a principal chave para ele encaminhar aquele espírito à luz. A gente só consegue ajudar aquele espírito obsessor, a gente só consegue ajudar aquela entidade quando você realmente tem consciência, quando você está preparado. Aí sim, você está preparado e tem consciência, você consegue ajudar aquele obsessor ali a ir para a luz, a voltar para a sua origem. A origem dele não é aqui, então é voltar para a sua origem. Então você imagina esse trabalho sendo de uma forma bem feita. Entendeu? O problema é que muitas vezes as pessoas se perdem, né? E aí o obsessor vem, xinga a pessoa, quer fazer, quer acontecer, quer isso, quer aquilo, quer outro. Na verdade não é isso. Isso é uma falta de preparo do médium, né? E logicamente os líderes precisam ensinar, né, a todos aqueles que lidam diretamente com esses obsessores, que antes de mais nada a gente tem que ter respeito também por esses obsessores. A gente tem que ter respeito por eles, a gente tem que ter assim, compaixão por eles estarem naquela condição. Claro que eles estão naquela condição por merecimento, né? Por conta que ele tem que queimar o karma dele. Mas nós não estamos aqui para julgar nada disso, né? Nós não temos que agir com a força, a gente tem que agir com amor. Então a gente tem que trabalhar com respeito, com conscientização e etc e tal. Então esse é o verdadeiro trabalho, e é assim que a gente precisa agir. Estou falando de espíritos sofredores, né? Outros espíritos, né? Determinados espíritos, e aí a gente trata de outras formas, ok? Vamos lá. A psicografia pode ser desenvolvida através principalmente de um médium sério. Então ele pode treinar a escrita mediúnica mecânica. Para isso deve se concentrar em um ambiente respeitoso, né? De preferência que tenha uma cúpula espiritual, como eu falei, da egrégora, né? Da casa espiritual. Nada sozinho é complicado, entendeu? Para que não haja interferências desagradáveis de espíritos levianos, tá? Observação: os espíritos podem fazer uso de qualquer tipo de recurso com o objetivo de mandar uma mensagem escrita. Não usam apenas lápis, né? As pessoas, não, tem que ser lápis. Pela madrugada, né? Isso aí é o misticismo, naquilo que eu falei. Então eles usam lápis, caneta, eles usam o que tiver ali para eles mandarem. Até lápis de cera, então eles não estão nem aí para isso, né? Quem está aí para isso é o ser humano. Eles, se quiserem, podem inclusive utilizar recursos mecânicos, até máquina de escrever, ok? Como já foi comprovado, né? E novamente eu vou falar, não sou eu que falo isso, né? Eu pouco aqui falo, eu só traduzo aquilo que é verdade, ok? Então, além da psicografia mecânica, teremos tudo isso aí, né? Que os espíritos podem utilizar para passar algum tipo de mensagem, caso exista essa necessidade, ok? Falta um minutinho, eu vou terminar essa folha aqui. Falando ainda dessa parte da psicografia, né? Na verdade é psicopictografia, aquele nome mais complicado aí. É a pintura mediúnica, é um determinado artista, pintor, né, que está desencarnado e toma parte motora do médium
pinta quadros, este tipo de ação mediúnica, o médium pode ser atuado por mais de um espírito e pintar ao mesmo tempo vários quadros de estilos diferentes. Cada espírito atua sobre uma parte do seu corpo mediúnico, podendo fazê-lo pintar até com os pés. Observação. Já pensou se Leonardo da Vinci fosse um médium mecânico e a Mona Lisa fosse um caso, né, dessa psicopictografia e ele resolvesse interferir na ação mediúnica? É uma pergunta. E aí, ora, ela com certeza sairia com a boca torta e não teria o tal sorriso enigmático que a tornou tão conhecida e valiosa. Ok? Então, é isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, aquilo que o pessoal falou, para a gente poder comentar alguma coisa da onde eu parei, dos minutinhos finais aí da nossa live, né? Obrigado aí, Analice e tal. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A gente já falou aqui da quantidade de horas, né? De 1 hora. Renan, não sei, Renan, você está aí na live ainda? Deixa eu ver a pergunta do Renan. Boa noite, eu gostaria de saber a diferença entre o médium e o sensitivo empata. Agradeço desde já. Na verdade, Renan, eu venho falando nas minhas lives anteriores que todos esses aí são médiums. Não existe nenhum tipo de diferença. A gente fala das diferenças, mas sem exceção nenhuma, todos nós somos médiums. Só que cada um tem uma mediunidade peculiar, né? Como aqueles médiuns que são médiuns de incorporação, outros médiuns de psicofonia, outros médiuns de psicografia, né? E aí, por aí a gente vai seguindo em vários tipos de mediunidade diferente. Isso não tem uma diferença, é um tipo de mediunidade, entendeu? Vamos então seguir aqui. Ana Paula, podemos evoluir encarnados, não precisa esperar por uma próxima vida para evoluir, sim, até porque o karma é certo, com certeza, mas pode ser mais brando quando se decide evoluir e aprender. Perfeito. Você só consegue começar a queimar seu karma quando você entendeu e aceitou. Entendeu, aceitou e aí trabalha para mudar isso. Entendeu? E aí você queima teu karma. E aí você muda a sua vida. E aí você consegue equilibrar a sua vida. E aí as coisas começam a fazer sentido, a entrar nos eixos e etc. Enquanto as pessoas forem teimosas, enquanto quiser ficar de queda de braço, ou aquela corda que um puxa para um lado, outro para o outro, você sempre perderá. Sempre perderá. Essa é a mensagem. Exemplo, eu tenho jogado para algumas pessoas esses dias e eu tenho dado muito exemplo que a espiritualidade me elucidou. Ou seja, se você é pai, se você é mãe e tem um filho, o que você quer para o seu filho? Eu vou responder aqui o que todos me responderam, que é o melhor para ele, né? Pois é. Então, você quer o melhor. Mas aí o seu filho, ele é teimoso, pacas. Ele não consegue te obedecer. Ele não consegue te ouvir. E o que você, como pai ou mãe, fará com seu filho? Não é isso? Você vai colocá-lo de castigo. Vai ter que dar uns tapas de vez em quando, dependendo da atitude dele. E aí, será que não é exatamente isso que está acontecendo com você? Com você que eu falo, com vocês que estão assistindo a live, será que não é isso? Vamos procurar fazer a nossa parte, e aí você vai ter a sua vida equilibrada. Eu não tenho nada que reclamar da minha, graças a Deus.
Entendeu? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa ser melhor, a gente precisa crescer, a gente precisa ajudar os outros, sabe? A gente precisa buscar a melhora, entendeu? Então, sabe, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, vamos aceitar a nossa missão. Eu não sei porque o ser humano ele quer brigar tanto para não aceitar a missão. O que tem de mais nisso? Às vezes a pessoa cria muita coisa na cabeça. Veja bem, eu estou falando de lugares sérios, espirituais, de lugar que tá ali para te ensinar, para te ajudar e para evoluir. Eu não estou falando de lugar maluco, de lugar que faz um monte de coisa sem noção, de lugar que está aí fazendo um monte de maluquice. Entendeu? E aí você vai ver de cara que aquilo ali é maluquice, me perdoem aí todo mundo aí, mas aquele lugar que tá fazendo aqueles feitiços malucos, aquela coisa de coração, de língua, de não sei o que, me poupe. Aí tá numa umbanda, o Exu vai lá e faz a maldade, eu quero o marido do cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Então não dá, sabe? As pessoas têm que estudar. Tem que participar de aula, saber o que é uma erva para sua entidade, não tá falando besteira aí, mandando os outros tomar banho de comigo, ninguém pode, da cabeça aos pés. Entendeu? Então, vamos respeitar aí, cansei de ver isso. Um monte de banho que não existe, porque a pessoa tá jogando na cabeça aí, e a entidade falando isso para as pessoas. Não dá. Não dá. E tá jogando o nome daquela entidade na lama. Entendeu? Então a gente precisa estudar, a gente precisa, sabe? Esses são os médiuns descansados. Os médiuns que acham que a entidade que tem que fazer todo o serviço. A entidade deles é pronta. Ela chega na Terra sabendo, conhecendo todo o que é chakra, conhece todos os cristais, conhece todas as ervas, sabe de tudo. Me poupe. Me poupe, né? Caramba! Vamos fazer a nossa parte para ajudar nossas entidades. Porque o que a nossa entidade sabe, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, eles sabem. Então vamos dar armas, vamos dar conhecimento, vamos dar oportunidade para que as nossas entidades possam desempenhar um papel cada vez melhor aqui. Mas eu não viro com a entidade. E daí? Você vai fazer o seu trabalho sem precisar estar incorporado. E olha quanto trabalho tem para fazer, quanto trabalho passe, cura, cristais, cromoterapia, aromaterapia, um monte de trabalho, né? Então, quer dizer, existem milhares de trabalhos que você não precisa estar incorporado para fazer. Então não é desculpa essa parte. É só uma desculpa que todo ser humano inventa para não estar fazendo a sua parte dentro da espiritualidade. Mas vamos lá. Valeu, Ana Paula. Ô Lúcia, Taliba, boa noite. Saudade de você. Beijo no coração. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda, filha. Boa noite, Márcio. Estamos juntos aí, a casa de reunião sempre. Pode contar comigo aí, no que precisar. Então, para a gente fechar nossa live, né? Eu queria mais uma vez agradecer. A gratidão, ela tá acima de qualquer coisa. Queria agradecer a todos que estão ajudando com as cestas básicas. Pedir para que quem pode ajudar, né, nos meses subsequentes, seja com qualquer quantia, é válido, né? Ou com alimento, sei lá. Queria agradecer a todos os meus amigos aí que através do Facebook estão fazendo essa campanha, né, para a gente poder ajudar a mais pessoas, né. Então, na verdade, eu queria agradecer a tudo e a todos, a Deus, a essa oportunidade da gente estar falando aqui e me perdoar e me desculpar caso eu possa, às vezes, me exceder em algum momento, né. Eu sou uma pessoa assim, calma e tal, equilibrada, mas às vezes a gente acaba se excedendo um pouquinho, porque é tanta coisa complicada que a gente vê, tanta coisa maldosa, tanta gente querendo se aproveitar dos outros, tanta gente querendo,
sabe? Que é lamentável, muito lamentável isso. Então a gente precisa estar aí unido para a gente fazer o melhor. E obrigado tia, obrigado aí, obrigado. Um beijo no coração, saudade da senhora. Então, na verdade, a gente precisa fazer essa parte, a gente precisa aí nos ajudar. Eu sei que muita gente está chateado comigo, que muita gente está aborrecido porque eu estou trazendo a verdade para as pessoas. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Essa foi a missão que a espiritualidade me deu, entendeu? O meu mentor espiritual falou, tem que ser feito isso aí. E eu não brigo com o meu mentor espiritual, e ele é que sabe, entendeu? Se Deus me mandou fazer isso, é assim que eu vou agir. Até porque aqui eu não estou ferindo ninguém. Quem trabalha com a verdade estará protegido, e a verdade sempre libertará. Então, na verdade, a gente só está tentando ajudar a todos os amigos, todos os irmãos que estão assistindo. Sei que algumas pessoas ficam chateadas e etc., acabam, sei lá, tentando falar alguma coisa, ou pular do barco, né, ou sair, etc., mas infelizmente o que a gente pode fazer? Nem Jesus agradou a todos, né? Jesus foi quem foi, fez o que fez. Chico Xavier foi quem foi, fez o que fez. Kardec foi quem foi, fez o que fez. Divaldo foi, é quem é, faz o que faz. E eu sou o quê? Um grão de areia. Então eu não posso esperar nada menos disso. A única coisa que eu peço é que a gente compartilhe isso, essa live com todas as pessoas, para que as pessoas que escutem, elas tenham a oportunidade de assistir às outras lives e elas conseguirem entender, né? E não desistir da sua evolução espiritual. Eu encontro muitas pessoas pelo caminho que desistem da sua jornada, que ficam decepcionadas, sabe, com a espiritualidade. E aí, na verdade, a espiritualidade ela não tem culpa de nada, a culpa é do ser humano, infelizmente. Entendeu? Então, mais uma vez, muito queria parabenizar aí a todos aqueles que estão aí de alguma forma ajudando e tentando fazer a sua parte. Também queria parabenizar o professor Anderson, nosso amigo, meu irmão, que está aí numa luta incansável, né, em Belford Roxo, para trazer a verdade, para desmascarar aí a corrupção, a mentira. E isso é muito tenso, né, isso é muito complicado, porque eu sei que a gente, quando vem trazendo a verdade, a gente, né, costuma ser apedrejado. Mas fazer o quê? Alguém tem que trazer a verdade, né? Seja no espiritual, seja em qualquer lugar, seja na medicina, seja na política, seja em qualquer lugar. Então alguém tem que ser incumbido de estar trazendo a verdade para a gente tentar acabar e tornar o Brasil um país melhor, né? E aí, né, quem sabe as nossas vidas também melhoram, ok? Então, eu só tenho que agradecer, muito obrigado a todos. Semana que vem, nós estamos aí para a gente dar continuidade à nossa live. Um beijo no coração e vamos compartilhar essa live para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e elas possam enxergar que, na verdade, o problema não é dela, né? É dela também, porque ela precisa buscar. Ela não pode desistir de buscar. A busca do ser humano ela é incessante. Então a gente evolui através da nossa busca incessante. É isso que a gente tem que estar sempre fazendo, buscando até o fim, aprendendo até o fim, sendo melhor até o fim. E não importa, porque só quem toma pedrada é a árvore que dá fruto. A árvore que não tem fruto nenhum, ela não toma nenhuma pedrada, ela vai passar despercebida, né? Porque ela não tem nada a oferecer. Mas aquela árvore que tem alguns frutos a serem oferecidos, elas são apedrejadas. Então isso é natural, né? Vamos continuar aí nessa luta, nessa batalha, porque
o nosso papel é esse, ok? Então, lembrando aqui, para a gente fazer o encerramento, amanhã tem um tratamento, né, médico espiritual à distância na casa de reunião, né, do nosso afiliado aqui. O cachorro já está latindo, já está na hora de acabar a live. Então o nosso afiliado aqui, casa de reunião, nossos amigos, nossos irmãos, estão aí, um apoiando sempre o outro, né? Nossas casas unidas, graças a Deus. Espero que a gente tenha mais casas unidas aí, mas então a gente tem esse tratamento espiritual. Quem quiser é só me mandar mensagem com o nome, né? Que a gente inclui nesse livro, aonde a gente vai estar fazendo esse tratamento à distância, ok? Então, beijo no coração de todos. Beijo, mãe, te amo. Beijo aí, tia Maria Helena. Fica com Deus, se cuida. Fiquem em casa, vocês que têm uma idade já avançada e que têm, né, aquelas limitações, então não saia. Deixa que quem se expõe são os mais, né, os mais jovens, que têm uma imunidade maior. Mas vamos seguindo e na esperança que tudo vai dar certo. Beijo aí em todos. Elizabeth, boa noite, minha irmã. Beijo aí. Obrigado, meu irmão Anderson. Boa noite aí para você. Muita sorte aí nos trabalhos. E eu tenho certeza que o seu trabalho será reconhecido de uma forma plena. Tá bom? Então, beijo em todos. Fiquem com Deus. E próximo aí, tamo junto. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Beijo.